Se você está procurando itens importantes para deixar na sua casa, eu vou deixar sempre na descrição dos vídeos ou nos comentários fixados os links dos produtos que eu mesmo vou estar divulgando para vocês aqui no canal. Eu sei que esse vídeo não está sendo patrocinado por essa empresa multinacional, mas mesmo assim eu estou fazendo de maior boa vontade e bom grado para vocês, ok? Aliás, Mercado Livre, se você estiver vendo esse vídeo, por favor me patrocina. Outra coisa que eu preciso avisar, por motivos de forças maiores, eu saí da universidade, ou seja, eu finalmente vou ter mais tempo para fazer vídeos aqui pro canal. Provavelmente eu vou conseguir postar mais de um vídeo por mês, então fiquem alegres enquanto ainda dá tempo. E aí galera, fala, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Felipe Sauro. E pois é, faz tempo que eu não posto vídeo longo aqui no canal, só tenho postado vídeos curtos ou abrido enquetes na aba comunidades. Mas atendendo a vários pedidos desde os últimos meses, hoje finalmente vou gravar para vocês sobre o Tameriraptor, o mais novo corno descoberto no ano de 2025. Ah, Felipe, porque você já começou falando que ele é corno? Calma que você já vai entender. Esse vídeo demorou um pouco para sair, deu um trabalhinho, principalmente por parte do meu editor, mas isso tudo só valerá a pena se vocês colaborarem a divulgar o conteúdo daqui do canal para mais pessoas, vocês deixarem seu like, se inscrever no canal. A gente tá rumo aos 3.000 inscritos, então vamos aqui nessa meta e bata o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal, tá galera? Então, sem mais delongas, bora começar. Antes de falarmos de fato sobre esse animal, precisamos voltar um pouco no tempo, mais precisamente no século XIX, num período histórico conhecido como neocolonialismo. Essa vai ser uma mini aula de história que poucos, principalmente aqueles que nunca faltaram aula de história na escola, vão entender. Resumindo bem brevemente, bem porcamente para se dizer, o neocolonialismo foi um ciclo colonial iniciado pelas nações europeias em meados do século XIX. Basicamente todos os países da Europa, como Polônia, Alemanha, Inglaterra, que aliás já eram potências nesse período de tempo, queriam expandir ainda mais os seus impérios e começaram a ir de navio a vários lugares do globo para introduzir as suas colônias. Obviamente, um dos países mais visados foi a África. No final do século XIX, a África não era apenas alvo de exploração econômica e territorial, era também um palco de uma corrida silenciosa por conhecimento científico. Com a chamada Partilha da África, potências como Inglaterra, França e Alemanha passaram a controlar vastos territórios africanos. No caso da Alemanha, por exemplo, ela dominava áreas hoje conhecidas como Namíbia, Togo, Camarões e Tanzânia. Junto com os soldados e administradores, vieram também vários cientistas, geólogos e naturalistas, figuras que viam a África um continente não só a ser dominado, mas também ser decifrado. Para muitos europeus, era uma terra virgem de fósseis, minerais e segredos da história do planeta Terra. E o deserto do Saara, em especial, prometia ser um novo Eldorado paleontológico. Mas a história da paleontologia africana não começa apenas com escavações modernas, e sim com uma figura ilustre que vai ser destacada aqui nesse vídeo. Um médico alemão movido pela obsessão de revelar os segredos enterrados do coração do Egito. Seu nome era Ernst Stromer von Reichenbach. No início do século XX, ele deixou a segurança da Alemanha para liderar uma expedição científica rumo ao deserto ocidental do Egito, o chamado Oásis de Bahariya. Na bagagem ele levava mapas, martelos de geólogo e uma esperança: encontrar fósseis que provassem que a África guardava criaturas tão magníficas quanto os dinossauros europeus ou africanos. Em 1911 até 1914, sua equipe revelou ossos tão grandes que mal cabiam nas caixas de transporte. Era o nascimento, por exemplo, do maior predador terrestre já registrado da história, o famoso espinossauro. Mas não foi só ele que foi descoberto nessa região. Vários animais, incluindo o Carcharodontosauro, a Egiptossauro e Baharissauros, sendo que todos esses fósseis foram enviados para Moni, onde eles passariam por um processo de nomeação e descrição. Basicamente, mesmo com poucos fósseis, já tínhamos muitas imagens e descrições formais desses animais. Ou seja, naquela época o mundo inteiro já sabia que existiam animais tão grandes quanto os elefantes há milhões de anos no passado, naquele lugar que hoje em dia é tão inóspito, que é o deserto do Saara. Aliás, vai aí uma pequena curiosidade: sabia que o deserto do Saara há milhões de anos na verdade era um pântano? Sim, o norte da África inteiro, que no caso englobava países como Marrocos, Argélia ou o próprio Egito,
Por conta da lenta, porém grande fragmentação dos continentes, há mais ou menos 90 milhões de anos atrás, não exatamente nesse período de tempo, mas arredondando, o nível do mar nessa região era muito alto, que com a ajuda de estuários e mangues começou a umidificar esse hoje deserto. Começou a surgir muitos rios e pântanos nessa região, o que favoreceu várias espécies não só de dinossauros, mas de outros animais como peixes a se abrigarem nesse território. Porém, meus amigos, nem tudo é como um morango do amor. Mais ou menos em 1944, durante um bombardeio aliado na Segunda Guerra Mundial, onde todos os países estavam tretando, só que isso acabou destruindo, infelizmente, o Museu de Munique, onde vários desses achados estavam à disposição. Ou seja, foram destruídos não só ossos, como também descrições formais em papel desses animais. Para vocês verem que na guerra não é um país ou outro que perde, sim as pessoas que não tem nada a ver com isso, as pessoas inocentes que não tem nada a ver com a guerra. E isso demorou muitos anos, mais de décadas, para isso tudo se recuperar. Ainda bem que sempre existe uma luz no fim do túnel. E um século depois, no século 20, vários cientistas novos começaram a vasculhar essa região destruída. E nesse cenário, dois outros nomes se destacam: Nizar Ibrahim e Paul Sereno, paleontólogos renomadíssimos que não só conseguiram recuperar algumas descrições e ossos do Museu de Munique, como também encontraram mais partes dos ossos desses dinossauros gigantes, o que não só complementou com o que já tínhamos, como também abriu uma janela para imaginarmos melhor, de maneira mais cientificamente acurada, como eram esses gigantes. E nesse caso, o espinossauro e outros dinossauros foram redescobertos e ainda mais estudados. Enquanto que o Ibrahim focou na parte do espinossauro, o Paul Sereno ficou encarregado em outras espécies, como o Carcharodontossauro, sendo que durante esse período de tempo foram achados muitos ossos de Carcharodontossauros, e isso foi o suficiente para definir duas subespécies do gênero Carcharodontossauro: o Carcharodontossauros saharicus e o Carcharodontossauros iguinensis, sendo o saharicus a espécie tipo do gênero Carcharodontossauro. Só que, pelo incrível que pareça, uma nova descoberta desse ano de 2025 mudou tudo isso. Porém, foram encontradas mais partes do crânio dessa última espécie. E mesmo que não o completou 100%, um detalhezinho fez com que essa subespécie virasse uma nova espécie diferente do Carcharodontossauro. Sendo que antes, os Carcharodontossaurídeos já eram conhecidos por terem a parte de cima da cabeça uma estrutura rugosa, feita de queratina, que dava uma aparência de chifre. Porém, esse novo achado descobriu um chifre a mais no crânio desse dinossauro, que era literalmente um pequeno chifre acima da estrutura rugosa e mais perto do focinho, que obviamente, quando em vida, poderia ter sido ainda maior. Por isso, hoje em dia, acredita-se que o Carcharodontossauros saharicus é na verdade uma nova espécie, sendo que esse ano essa espécie foi descrita e nomeada como Tameriraptor, sendo que seu nome completo é Tameriraptor markgraf. Enfim, o Tameriraptor ou Tameriraptor, nome que significa do grego antigo ladrão da terra amada, foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede, ou seja, que andava sobre as duas patas, do grupo taxonômico conhecido como Theropoda, que inclui vários dinossauros de origem parecida, e ele está mais intimamente relacionado aos Carcharodontosaurídeos. E essa espécie de dinossauro viveu no norte do Egito durante o final do período geológico conhecido como Cretáceo, mais precisamente na era Cenomaniana, que no caso foi uma era dentro do período Cretáceo que durou desde 100 até 93,9 milhões de anos atrás. Aliás, isso quer dizer que o Tameriraptor foi um dos competidores de outros carnívoros da região, como por exemplo o gigante espinossauro e o ágil Deltadromeus, além de outros dinossauros carnívoros menores, como o Critops, além também de outros dinossauros, desta vez herbívoros, como o Egiptossauro e o Paralititã. De tamanho, ele não era tão grande quanto seus parentes Carcharodontosaurídeos, embora os seus 9 metros de comprimento ainda assim impressionam. Eram suficientes para botar medo em qualquer carnívoro menor. E por falar em carnivoria, este foi um dinossauro completamente carnívoro. E é bem possível que ele fosse o predador de topo das planícies africanas.
Seus dentes estavam entre os mais mortais de toda a pré-história, já que além de longos, eles eram finos, levemente curvados e principalmente nos lados tinham várias serrilhas, o que dava uma impressão de faca, não só de aparência como também de função. Apesar do seu crânio ser mais estreito se visto de cima e mais fraco comparado a outros crânios como o do Tiranossauro, seu crânio foi projetado para dar mordidas rápidas e muito sangrentas. Isso quer dizer que às vezes o Tameriraptor não precisava matar sua vítima. O que poderia ocorrer, e muitas vezes, era dele dilacerar literalmente partes do corpo da vítima e se alimentar. Em casos extremos, durante esse ato, ele poderia fazer a vítima sangrar até a morte e assim conseguir se alimentar dela. De aparência, ele não era tão diferente quanto em um Carcharodontosauro. Ele tinha um crânio excepcionalmente grande, pescoço curto, porém musculoso, que lhe dava agilidade na hora de mover seu crânio para atacar. Ele também tinha pernas longas e um corpo mais esguio que provavelmente lhe dava agilidade e membros dianteiros curtos, com 3 dedos cada. Porém não eram tão inúteis e talvez serviam tanto para brigar contra outros Tameriraptors machos, como também poderiam ajudar a carregar presas menores para outros lugares, como também principalmente para ajudá-lo a acasalar com as fêmeas, já que poderiam servir como estabilizadores na hora da cópula. Porém, o que mais chama a atenção desse dinossauro era o seu chifre, como no caso dos famosos Ceratossauros, por exemplo. Apesar de interessante e intrigante, atualmente os cientistas estão bolando teorias de que para que serviam esses chifres, sendo que uma das teorias mais aceitas é que serviam para a época de acasalamento, já que possivelmente, bem possivelmente mesmo, assim como no caso das aves, como por exemplo os tucanos ou os calaus, esses chifres eram maiores nos machos e provavelmente bem coloridos, e que justamente serviam para atrair a atenção das fêmeas, que escolhiam não só o Tameriraptor macho mais forte, como também o que tiver o chifre mais colorido. Apesar de viver no mesmo território, ele praticamente não trombava direto com os espinossauros, já que ele era de um nicho ecológico muito diferente, provavelmente atacando mais em terra firme, principalmente planícies. Isso fazia com que tanto o espinossauro ficasse tranquilo, podendo caçar peixes nos rios e lagos, ao mesmo tempo que o Tameriraptor caçava outros dinossauros, dessa vez terrestres, em um território à parte. Isso não significa que sempre era desse jeito pacífico. Como o espinossauro era um carnívoro generalista, ele provavelmente se alimentava das carcaças do Tameriraptor. O método de caça do Tameriraptor é ainda incerto, porém existem teorias interessantes que podem explicar como ele dominou essas áreas. Ele provavelmente tinha vastos territórios estratégicos, que passavam dos quilômetros de distância. E provavelmente esse animal caçava da seguinte forma: uma das presas mais abundantes desse período de tempo eram ornitópodes, como por exemplo o Uranossauro. E mesmo que esses herbívoros em tese eram mais rápidos que o Tameriraptor, ele assim poderia conseguir caçá-los por meio da furtividade, ou seja, por emboscadas. É isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo realmente demorou para sair, então se vocês puderem ajudar, deixem seu like, se inscrevam no canal e barra o sino pequenino, não de Natal, e sim o do meu canal, tá, galera? Não se esqueça também de compartilhar o vídeo em outras redes sociais, tipo TikTok e Instagram, e marque aqueles seus amigos que gostam de paleontologia. Não se esqueça também de me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo. E vamos rumo aos 3.000 inscritos, né? No próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, ou pelo menos as partes mais importantes. Afinal, esse vídeo é um pouco longo. Espero que tenham gostado. Se por acaso eu errei ou esqueci alguma informação importante, é só vocês irem aqui embaixo no vídeo na aba comentários e comentarem. Lembrando que a aba comentários também está aberta a críticas e sugestões, tá, galera? Não se esqueça também de me acompanhar nos shorts daqui do canal, não só daqui do canal, como também no Instagram oficial do canal e também no TikTok. E é isso, quero agradecer a todos de coração, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, gente!